E aí galera, beleza? Professor Tiago, mais uma vez. Gente, me pediram para tirar algumas dúvidas de função do primeiro grau sobre a questão do que é uma função. Eu vou fazer uma explicação bem informal, vamos dizer assim, né? Não vou dizer do jeito que está no livro não, tá? Eu vou vou dizer o que é uma função de uma maneira mais simples, vou resolver um exemplo. Aqui, na verdade, tem um exemplo aqui, né, que eu já coloquei. E eu vou representar. Em seguida, eu vou representar graficamente. Né? Só lembrando, representar graficamente é fazer o desenho da função no plano cartesiano. Então, fazer o gráfico de uma função, que é o que eu vou fazer no final desse vídeo, é desenhar a função no plano cartesiano, certo? Então vamos lá. Vou só definir, vou só explicar aqui, tá? Não vou escrever nada. O que é uma função? Minha gente, vamos olhar essa pergunta, o que é uma função, e vamos ver aqui um exemplo de função. Porque quando você vê o exemplo, você já entende o que é a definição, certo? Aqui eu tenho esse exemplo y igual a x menos 1, que também pode ser escrito dessa forma, f de x é igual a x menos 1. Tiago, eu já vi dos dois jeitos. Qual é a diferença? Nenhum, pessoal. Nenhum. E por que ele não escolhe um ou outro? Porque aqui, pessoal, nesse primeiro exemplo, é o exemplo mais primário, vamos dizer assim. Esse aqui já seria a representação desse daqui sendo mais avançado seria esse, né? Porque o que é isso? Vamos lá para a definição. O que é uma função? Pessoal, uma função é uma relação entre duas variáveis, duas letras, certo? Onde uma vai depender da outra para existir. Então a gente pode pegar o conceito, pode pegar vamos dizer assim, o conceito de função, olhar aquela coisa do dicionário, né? Se a gente for lá no dicionário olhar o que é uma função, você vai ver que é a função do trabalho, a obrigação, qual é a sua parte no desenvolvimento de algum trabalho, né? Então vai ter mais ou menos isso, e tem aquela coisa do português, fulano vive em função de cicrano. O fulano vive em função de cicrano. Fulano é igual ao trabalho de outro, mais alguma coisa, né? Questão de vida é diferente, né? De matemática assim, mas funciona no mesmo sentido. Fulano vive em função de cicrano. Esse daqui, pessoal, essa letra que está sozinha, ela é chamada de variável dependente, porque ela vai depender dessa para existir. E em falando de função, nos primeiros momentos, sempre vai ser y, tá? Sempre vai ser y. Então o y é a variável dependente. Ela vai depender do valor de x para existir, né? Porque para o y, por exemplo, para o y ser 5, se eu botar aqui o valor 5, vamos lá, como um exemplo para você entender. Se eu botar o valor 5, que número menos outro dá 5? 6. O x seria 6, que menos 1 dá 5. Né? Então o x aqui, o y seria 5. Para isso, o x teria que ser igual a... Pega o menos 1, passa para o outro lado, seria igual a 6. Então, na realidade... Tiago, mas tu jogou um valor para o y. Mas em função, pessoal, em definição, essa variável foi só um exemplo para você entender que as funções podem ter infinitos valores, tanto o valor de x como o valor de y. Eu posso botar o x aqui 0, eu posso botar o y 0? Pode. Comece sempre pelo x. Quando o x é 0, quanto é que vai ser meu y? O y vai ser menos 1. Aí aqui você vai criar um par ordenado. Quando o x é 0, o y é menos 1. Quando o x é 2, 2 menos 1 dá 1. Quando x é 2, o y vai dar 1. Criou o par ordenado, 2, 1. Onde é que eu represento o par ordenado? Lá no plano cartesiano.
certo? Então, pessoal, essa daqui é a minha variável dependente, certo? Se essa é a dependente, essa aqui é a minha variável independente. Como assim? Rapaz, para me ter o valor de, por exemplo, o valor que eu botei aqui, y igual a 5, para me chegar a esse valor de 5, eu teria que ter usado alguma coisa aqui, né, através de equação, ou mentalmente, para encontrar esse valor de 5. Ou seja, para ser 5, para o y existir, eu teria que ter um valor para x. Se eu não tiver o valor de x, eu não tenho um valor para y. Né? Ah, mas eu não posso escolher qualquer valor para y? Pode escolher qualquer valor para x? Pode, mas para esse qualquer valor existir, eu teria que ter um valor de x. É assim que funciona a função. Né? Mas para que eu preciso saber desses valores? Porque eu não só preciso reconhecer uma função. Na realidade, para reconhecer, você não precisa saber esses valores, mas quando você vai representar graficamente, que é fazer o desenho da função no plano cartesiano, você precisa ter a noção desses valores, certo? E outra coisa, Tiago, tu falou que isso daqui é a mesma coisa disso. E por que tem esse f? Porque y aqui está escrito em função de x. Como assim? Y é igual a x menos 1. Quanto é y? X menos 1. Ou seja, o resultado de y está escrito em x. Ou seja, o y está escrito em função de x. O que tem no segundo membro é a variável que vai definir, está em função de quem? É x aqui do segundo membro. Então, o y aqui no caso, ele está escrito em função de x. Né? Em função de x, o y, né? Por isso que ele diz que o y é igual a x menos 1. Ah, isso aqui é y? Mas por que ele não bota assim? Porque eu já expliquei. Que o y aqui, nesse formato, ele está escrito em função de x. E um cuidado que você tem que ter muito grande é quando você atribuir valores para x, você vai encontrar o y. Aí quando você substituir, tem alguns exemplos que eu vou fazer nos próximos vídeos que vai encontrar os f's numerais. Né? F de 0, F de 1, F de menos 3. Ou seja, quando você atribuir o valor para x menos 1, aí você bota o menos 1 aqui dentro. Aí fica menos 1, menos 1, menos 2. Aí vai que é o assunto para o próximo vídeo. Né? A princípio eu vou só estar demonstrando o que é a função que eu disse, né? Que é uma relação que existe entre duas variáveis, pelo menos duas, né? Que tem função de duas variáveis, né? Mas isso aí vocês, eu acredito que vocês só vão ver mais em questão de uma faculdade de matemática, um curso de licenciatura, bacharel em matemática, você vê umas funções mais complexas, né? Com duas variáveis e tal, uns conteúdos avançados. Mas a princípio, uma variável depende da outra. Quem é que depende? Aqui está à esquerda, no primeiro membro, é a dependente, ela vai depender dessa. Né? A gente normalmente atribui valores para x para encontrar o valor de y e assim a gente encontrar esses valores. Certo? Vamos fazer essa representação desse daqui para a gente ver o desenho dela, como vai ficar. Eu vou usar valores simples, tá? Também para o vídeo não ficar tão... Vou pegar 3 valores para x. Lembrando, pessoal, que essa tem um exemplo de como representar graficamente, que não é esse modelo que eu estou fazendo. Que eu também fiz o vídeo, que é bem mais rápido, mas pediram para falar sobre isso daqui, que é o comecinho, né? Então, tá aqui a função, eu quero saber o desenho dela, eu quero o gráfico dela. Eu vou atribuir 3 valores para x. Já que pode ser só 2, pegue 3, porque se você errar um, o terceiro vai garantir. Se você acertou, ou você acertou os outros 2, certo? Quais são os valores que eu costumo pegar? 0, 1 e 2. Pode ser esse? Pode. Pode ser 0, menos 1 e 2? Pode. Pode ser os 3 valores se você quiser. Eu costumo pegar esse e às vezes eu posso pegar até um negativo. Pessoal, quando x é 0, quanto é que vai dar meu y? Olhe para a minha função. Quanto é que vai ser quando x é 0? Onde tiver
0, x, você vai botar o que? 0. Vai ficar 0 menos 1, olhando para a função. Que vai dar quanto? O y. Logo, o y vai ser igual a... Eu vou botar só assim mesmo, ó, menos 1, certo? Quando x é 1, onde tiver x agora, eu vou botar o que? 1. Então vai ficar o que? 1 menos 1, que dá 0. Esse aqui é o meu y, certo? Quando x é 2, no lugar do x aqui, eu vou botar o que? 2. Esse x aqui, eu vou botar o valor de 2. Vai ficar o que? 2 menos 1. 2 menos 1, que vai dar 1. Praticamente acabou, viu, galera? Ó, par ordenado. Lembrar que par ordenado, é x e y, né? Quando x é 0, o valor que eu atribuí, o resultado de y foi menos 1. Tá aqui o meu primeiro ponto. Quando x é 1, outro valor que eu atribuí, x, Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 2, outro valor que eu atribuí, o último, o y deu 1. Tiago, eu faço o que agora? Você faz um plano cartesiano, eu vou fazer um bem simples, bem rápido aqui, só para o vídeo não ficar muito longo, né? Já está, né? Então, o maior valor que apareceu foi 2. Então, eu vou botar só duas divisões aqui. 2 divisões para cá. 2 aqui. Uma para cima e uma para baixo. Quando x é 0, o y é menos 1. A gente já viu o plano cartesiano, sabe que a gente só vai marcar no y. x0, y menos 1. O y é menos 1 aqui, O x é 0, então vou marcar a bolinha dele aqui. Né? Par ordenado, plano cartesiano. Quando o outro ponto, esse aqui é ok. Quando o x é 1, o y é 0. Onde é que está o x1? Está aqui. Y0? Não tem. Então, mas o 0 não é aqui? Mas é um par ordenado. Eu tenho que marcar um desses locais aqui. Esse daqui é o 0 menos 1. E esse daqui é o 1 e 0. E o último ponto, você já vê que ele já está um alinhamento aqui, né? Ele tem que ser, a representação dele tem que ser assim, porque sempre a função do primeiro grau é uma reta, né? Então, quando o x é 2, o y é 1. x2 está aqui, o y1 está aqui. Aqui o outro ponto, garantir que é o x2 e y1. Está aqui meus 3 pontos representados. Está aqui o desenho da minha função, representação gráfica aí, ok? Tiago, eu representei os 3 pontos, fiz o par ordenado, fiz os 3 par ordenados, representei no plano cartesiano os 3 pontos e liguei, só que não estão alinhados, então você errou alguma coisa aqui na operação, certo? Vê que aqui, tem que estar alinhado. E por que essas setas? Porque as funções, elas são infinitas, né? Essa função aqui, ela não está limitada de canto nenhum. Y igual a x menos 1. Pode ser o valor que eu quiser para x. Eu vou encontrar vários y aí, né? A medida de cada valor. Eu vou encontrar um y para cada valor. Mas pode ser o valor... se eu quiser botar x igual a 50, o y vai ser 49. Aí eu vou representar lá. Aí ela vai estar representada onde? Lá em cima ou lá embaixo. E lá embaixo, como assim? Eu posso pegar valores para x negativo. Certo, galera? Aí... lembrando que tem outro vídeo de como eu represento isso daqui graficamente sem ter que fazer isso, porque a gente muitas vezes erra um sinalzinho desse daí e aí encontra um ponto errado, representa errado e dá um mau problema. Isso tem um vídeo no canal mostrando essa outra maneira, que é o método das raízes, certo? E detalhe, essa função aqui, ela está sempre aumentando à medida que eu vou aumentando o x, ela é chamada de função crescente. Certo? Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Qualquer coisa posta aí nos comentários aí, alguma dúvida. Não ficou muito claro, que a gente vai fazendo outros vídeos aí e sanando essas dificuldades aí, beleza? Valeu!